Eu diria que o envelhecimento brasileiro, em relação a outros continentes e a alguns países desenvolvidos, é bem recente. Quer dizer, o envelhecimento no Brasil passa a ser significativo a partir da década de 60. O que tem de interessante nessa transição no Brasil é a velocidade com que se dá o envelhecimento no Brasil, como em outros países em desenvolvimento, diferentemente do continente europeu, diferentemente dos Estados Unidos, Canadá, diferentemente do Japão, em que eles vivenciaram esse processo de envelhecimento de forma lenta, gradual e por séculos. E nós, em menos de meio século, já temos uma população envelhecida da ordem de estarmos apontados para sermos o 6º país envelhecido do mundo daqui a pouco, em 2025. A nossa população idosa hoje, segundo os últimos dados do IBGE, nós estamos aí chegando aos 11%. Praticamente até passando já dos 11% de toda a população com o segmento da pessoa idosa. Então, nós já temos aí mais de 20 milhões, né, de pessoas idosas. A perspectiva é que em 2025 nós seremos em torno de 32, 33 milhões. E em 2050 nós seremos mais de 65 milhões de pessoas idosas. O Estatuto do Idoso é uma legislação de mais de 100 artigos e ela tem uma série de grupos, né, de temas. Existem os crimes próprios que os idosos podem ser vítimas, existem medidas administrativas que podem ser aplicadas pelo Ministério Público, existe a normatização sobre as ILPIs, as Instituições de Longa Permanência para Idosos, existem as descrições das medidas protetivas que podem ser requeridas pelo Ministério Público e aplicadas pelo Poder Judiciário. E existe também a descrição da situação de risco, dos tipos de situação de risco que o idoso pode vir a ser vítima. Eu diria que os principais artigos do Estatuto do Idoso são aqueles que definem as hipóteses de situação de risco e as hipóteses de medidas protetivas a serem requeridas pelo Ministério Público e aplicadas ou pelo Ministério Público administrativamente ou pelo Poder Judiciário em alguma ação judicial. O que aconteceu foi um caso, infelizmente, comum na sociedade. As pessoas idosas, elas se encontram fragilizadas na sociedade. Essa fragilidade se revela de várias maneiras. Seja porque fisicamente já não suportam a mesma carga de trabalho de antes, seja porque emocionalmente ocorrem transformações na vida dessas pessoas e se tornam mais suscetíveis, seja porque, num caso concreto, um filho passa a ter predomínio pela força, não a força de uma autoridade naturalmente adquirida no seio familiar, mas a força física para buscar obter aquilo que ele julga ser devido, ainda que contrário aos interesses dos seus pais. No caso concreto, o que houve foi o predomínio da força de um filho sobre os pais já idosos, que não tinham como conter os avanços desse filho. Chegou a um tal ponto de insuportabilidade que estavam ameaçados na sua integridade física e já esgotados com aquela situação que se prolongava por vários anos e o filho se recusando a um tratamento para dependência de álcool, que não suportando mais, procuraram o Ministério Público através da Coordenadoria de Atenção ao Idoso e o Ministério Público ingressou com uma ação própria, pedindo proteção para aqueles idosos. O Estatuto do Idoso, ele toca a questão da violência contra o idoso de duas formas. Primeiro, ele amplia a proteção penal que o idoso já tinha
no ordenamento. Então ele prevê novos crimes, como o de apropriação dos valores do idoso, ele especializa alguns crimes e cria outros, e ele também disciplina a violência, os casos em que, por ação ou omissão do Estado ou de alguém, o idoso entra em situação de risco. Então a violência física ou a violência psicológica, ela é tratada numa categoria genérica de situação de risco, a partir do qual o Ministério Público pode agir. E a partir daí ele pode ou requisitar as medidas administrativas previstas na legislação, ou ele pode requerer que o Poder Judiciário aplique essas medidas administrativas. Era um casal de idosos e esse rapaz morava na residência deles e ele é usuário de bebida alcoólica. Ele é alcoólatra, inclusive. E ele, em função do vício, ele se tornou uma pessoa agressiva. Ele, inclusive, praticou violência física, salvo engano, contra os idosos. Além da agressão, da violência psicológica, das ameaças. Esse caso específico, ele chegou à promotoria através de um relatório da Gerência Regional de Assistência Social da Prefeitura de Belo Horizonte. Eles acompanhavam o caso e tentaram todas as formas de superação da situação de violação de direitos suportada pelo casal. Eles encaminharam para o Ministério Público para que fosse aplicada medida de proteção e sugeriram um afastamento do lar, da residência dos idosos, no caso do agressor. O Ministério Público ingressou com a petição pedindo uma tutela de proteção. O rapaz foi citado, não compareceu aos autos, o que está na livre disponibilidade dele. Entretanto, a documentação levada aos autos mostrava que os pais já buscavam proteção, seja no Ministério Público, seja na polícia, há anos, e o filho se recusava. E já chegava a um ponto em que a integridade física dos pais estava comprometida ou em risco de comprometimento sério. Quase que diário, A gente recebe denúncia de pessoas, principalmente filho, neto, de pessoa idosa que pratica todo tipo de maus tratos contra esses idosos. Normalmente, usuário de droga, alcoólatras, pessoas com transtorno mental, enfim, eles praticam violência física, psicológica, ameaçam. Nesse tipo de caso, os idosos podem procurar desde a delegacia especializada, ou se não houver, a delegacia de polícia mais próxima, o promotor de justiça, ou ainda as estruturas de CRAS e CREAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social, e, para os casos mais graves, os Centros de Referência Especializada de Assistência Social. De qualquer maneira, existe a possibilidade de um idoso não relatar violências que esteja recebendo. Da mesma forma como ocorre com a criança, para quem a Constituição elegeu o critério de proteção integral, existe a previsão constitucional de proteção integral para o idoso. E assim, se o idoso chega a um hospital, por exemplo, com marcas, com feridas, demonstrando que foi vítima de violência, pode e deve o agente de saúde procurar saber o que foi que aconteceu. Pode ter sido uma simples queda numa escada, mas pode ter sido violência praticada por alguém. E nesse tipo de situação, é possível que o próprio agente de saúde faça um encaminhamento a uma delegacia, a um promotor de justiça, ao próprio juiz. O que importa é que a pessoa não fique à mercê de seu algoz. O que importa é que não haja conivência da sociedade com a violência aos idosos. E a gente sempre tenta, antes, esgotar as possibilidades de tratamento, as possibilidades de resolver o problema administrativamente, através dos serviços da Prefeitura de Saúde, de assistência, somente quando não é possível, quando se esgota todas essas possibilidades, é que se entra com a ação, pleiteando a aplicação da medida de proteção. Por isso, então, houve a sentença
que determinou o afastamento daquele filho do lar de seus pais. O Estatuto do Idoso ele vem assegurar tanto os direitos que já estão previstos na Constituição Federal, como ao que está já na Política Nacional do Idoso e acrescentar outros itens aos direitos da pessoa idosa. Então, é nesse aspecto que hoje a gente coloca a questão do Estatuto, de já estar completando aí 10 anos de aprovação do Estatuto, e em janeiro de 2014 ele completa 10 anos. A criação de promotorias especializadas no âmbito dos ministérios públicos, a criação da matéria idoso nas varas judiciais aumenta a especialização. Bom, nós temos no Ministério Público uma série de casos de abuso financeiro, de violência psicológica, de violência física praticadas pela família e por terceiros. E também nós temos muitos casos de idosos abandonados em instituições de longa permanência para idosos. Nós temos também muitos casos de idosos em situações clandestinas, em instituições clandestinas, idosos que foram asilados em uma instituição regular, aquela instituição fechou, aquele idoso estava abandonado por algum parente, ele foi encaminhado para uma instituição clandestina e precisa ser, de alguma maneira, recolocado na rede de apoio do Estado ou do município. Essas situações são as mais recorrentes. Uma pessoa, um consumidor, um usuário do sistema de 74 anos de idade. Segundo o processo, estaria ele adentrando a agência bancária, quando a porta travou. A instituição financeira apelou de uma sentença em que foi condenado a pagar a indenização por dano moral, e a sentença fixou um dano moral de R$2.000. Ele lembrou de que um médico tinha falado para ele que tinha que andar com aquela carteira do SUS, que mostra que ele tem um marca-passo. Apesar de mostrar o documento de que portava marca-passo, e, portanto, por isso que a porta teria trancado, não emperrado, ele ainda assim foi dificultada a entrada. O vigilante, pegou, olhou e jogou para fora e disse que aquilo não servia, que ele tinha que... Ele estava com as bermudas, tênis, e a camisa, que era para ele colocar tudo ali dentro. Ele disse que só tinha um cartão do banco. Ele ficou exaltado, pediu para chamar o gerente não atendeu, veio outro vigilante que também falou impropério para ele, e aí surgiu tudo isso. Então, ajuizei uma ação para ele, lá na primeira vara civil de Madureira, porque era residência dele, domicílio dele, e com isso surgiu um processo. E posteriormente veio a sentença, que não demorou muito. Na sentença eu questionei, até com embargo de declaração, mas logo em seguida veio o recurso do banco. Analisando o recurso de apelação do banco, verifiquei que a sentença estava muito bem lançada, muito bem postada. E a gente costuma ver na doutrina, na jurisprudência, que a descaracterização do chamado compensação por dano moral, do chamado dano moral, costumam alegar muito que se trata, que a conduta tratou de um mero aborrecimento. Na verdade, mero aborrecimento, além de ser altamente subjetivo, para cada caso é um caso, porque cada um se aborrece com o seu problema de maneira diferente do outro. Inclusive, tem um fato que no dia do depoimento do meu cliente, do autor, ele até chorou de emoção, porque ele lembrou aquele fato todinho. Isso um ano depois, ele lembrou tudo, aquilo veio na memória. E ele ainda falou para mim: olha, doutor, eu estou me sentindo mal, porque eu nunca fui humilhado do jeito que fui. E ratifiquei a sentença, né? Eu desprovi o recurso de apelação, né? Mantendo, então, a condenação em R$2.000 por dano moral. O que se tem feito ultimamente é atribuir a essas condutas e justificar a indenização
em virtude do caráter pedagógico punitivo. Eu acho que esse é o grande X da questão. Para que isso não ocorra com outros idosos. Envelhecer, né, é o melhor que pode nos acontecer na vida. Todos nós, na evolução natural, envelheceremos. E o idoso ele goza da proteção fundamental dentro da garantia, integrando a própria proteção da dignidade humana, que é uma opção muito forte da Constituição da República. Assim, o idoso ele está inserido na cláusula geral de proteção que o Estado dá para todas as pessoas. E, nesse sentido, tem o direito de ter a sua dignidade, a sua saúde, a sua vida, a sua integridade física e psicológica protegida pelo Estado, pela sociedade e por todos os indivíduos. No ano de 2010, a gente já observando uma série de sintomas, né, mais preocupantes de perda de memória e dificuldade de realizar as tarefas cotidianas, nós submetemos o meu pai e também minha mãe, na época, a uma análise geriátrica detalhada para entender o que estava acontecendo. E, de fato, os exames demonstraram que ele estava com Alzheimer ou, eventualmente, com uma demência senil. Ele já estava bastante avançado em idade, já tinha, na época, 97 anos e, basicamente, com esse diagnóstico, nós nos preocupamos com relação ao bem-estar dele e o que a gente precisaria fazer para mantê-lo em segurança dentro de casa. Conheci o Fabiano e a Alessandra, que são os filhos do seu José Bento. E eles quiseram fazer a interdição, tanto do pai quanto da mãe, que os dois tinham a doença, porque eles têm um patrimônio para ser administrado e precisaria das facilidades de uma ação de interdição para assinar a documentação e poder administrar o patrimônio corretamente. A doença de Alzheimer, por ela ser uma doença, numa categoria de uma demência senil, né, ela tira a capacidade da pessoa, ela não permite com que a pessoa expresse a sua vontade. Tá? Então, a maneira que a pessoa já não consegue expressar a sua vontade, porque ela tem uns lapsos de memória, ela não consegue se recordar, às vezes ela fica perdida, ela não consegue se localizar, nem pensar a respeito das coisas que vêm acontecendo na vida dela. Ela perde essa questão que é simples, né, da gente tomar as nossas decisões, e aí vai do mais simples até o mais complexo. Foi uma questão de como que a gente iria gerenciar o patrimônio dele, no sentido de, se a gente precisar tomar providências, no sentido de representá-lo, como que isso poderia ser feito. Normalmente, os processos que buscam a interdição de alguém são de pessoas que têm bastante idade, normalmente sem possibilidade de locomoção e em consequência de doenças típicas da idade, sem capacidade de gerir os atos da vida civil, que é isso que a lei exige para que se possa interditar alguém. Esse processo ele chamou a atenção da gente porque ele durou um mês, né? Porque ali foi aplicado a prioridade no julgamento para o idoso e junto com toda a senioridade e a experiência do juiz e as provas que nós conseguimos juntar para levar no processo, ele se sentiu muito seguro e já deu a sentença muito rapidamente. Se o juiz tem possibilidade de verificar que pode ser agilizado, deve agilizar. A lei prevê essa prioridade, né, do idoso, e esses casos entram aqui na Sexta Vara e são tratados de forma diferenciada. E tanto eu quanto o cartório, todos os funcionários, a gente tenta agilizar ao máximo a tramitação desse processo. Foi uma decisão bastante rápida, no sentido de a gente já poder ter essa representação e poder auxiliar o papai nesse momento, né? E precisa realmente dessa estrutura para garantir a dignidade dele no fim de vida e o que for possível de qualidade de vida, né? A gente está aí para isso. Nós estamos podendo viver mais, com a perspectiva de que podemos viver muitos anos, mas como é que é viver esse mais? Né? A gente às vezes
se pergunta e nos nossos estudos, nos nossos artigos, nas nossas palestras, a gente coloca muito. O que a gente quer? A gente quer viver mais ou quer viver bem nos anos que a gente tiver, independente da quantidade? A gente quer mais anos ou quer mais vida? Essa é uma pergunta. Para ter mais vida é preciso que hajam condições que nos levem a poder ter essa vida. Senão nós vamos aumentar em anos, às vezes anos em um leito, anos em um asilo, anos internado. E isso é viver? A pergunta é essa: o que nós queremos como humanos? É dar vida à vida e não dar anos à vida. Dar anos à vida a gente pode ter um monte, mas em que condições? Então é preciso que haja, paralelo a esse avanço etário, a esse aumentar dos anos, um suporte para que a gente possa vivê-los bem. E para isso, tanto a Política Nacional do Idoso quanto o Estatuto do Idoso são fundamentais para que isso possa estar assegurado. Então a sociedade precisa compreender a alteridade, a diferença entre todos nós e assim criar mecanismos de maior tolerância, de maior aceitação, de maior respeito, de maior educação para com todos e também, sobretudo, para com os idosos. Isso é um desenvolvimento de cidadania que o Brasil vai precisar passar, porque a sua pirâmide etária vai mudar. E essa mudança vai exigir da sociedade uma adaptação nos seus conceitos, nos seus padrões e nos seus níveis de cidadania.